Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão listrados na palavra de Deus em Apocalipse, do capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Aprenderemos hoje quem são, o que significam para o mundo e o que se sucederá a partir deles. Os 4 cavaleiros são personagens descritos na terceira visão profética do apóstolo João no livro bíblico de Apocalipse ou Revelações. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são respectivamente peste, guerra, fome e morte, que para os cristãos irão acontecer antes do fim de todas as coisas. Quando o Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus Cristo, abriu os 4 primeiros selos para começar a libertação dos cavaleiros com os cavalos do Apocalipse, cada cavaleiro monta em um cavalo diferente. O primeiro cavaleiro faz um branco, que significa a conquista. O segundo é vermelho e descreve a guerra. O terceiro é preto e apresenta a fome. E o quarto é pálido, amarelado, com o significado da morte. Suas ações começam na abertura dos selos. Cada selo, até o quarto, representa um evento característico de cada fase de como o anticristo se revelará ao mundo. E muitos se perguntam, tem algum significado as cores dos 4 cavalos de Apocalipse? O cavalo branco, ou cavaleiro da conquista, se mostrará logo após o arrebatamento da igreja. Sua principal missão é iludir o mundo quanto à sua natureza perversa. Este evento se dá com a abertura do primeiro selo, que está em Apocalipse, do capítulo 6, do versículo 2. E olhei, e eis um cavaleiro branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O mundo, após o arrebatamento, estará vivendo um momento muito difícil, guerra e fome. O anticristo, representado pelo cavaleiro branco, trará uma falsa paz ao mundo, conquistará as nações, solucionando seus principais problemas. Um falso príncipe de paz conquistará o mundo e o iludirá quanto às suas reais intenções malignas. Todos os problemas mundiais estarão solucionados e resolvidos pelo anticristo nessa primeira fase. Sobre o cavalo branco, na abertura do primeiro selo, ele disse que o cavaleiro empunhava um arco, mas não cita a flecha, que recebeu uma coroa e que cavalgava como vencedor, determinado a vencer, mas não disse que ele venceu. Com a abertura do segundo selo, dá-se a chegada do segundo cavaleiro do Apocalipse, que está no capítulo 6, do versículo 3 ao 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Esse cavaleiro irá marcar uma sequência de guerra sobre a terra. Sua principal missão é trazer a guerra, retirar a falsa paz trazida pelo cavalo branco, uma guerra sem precedentes, trazendo um número de mortos durante a grande tribulação, a qual nunca houve antes na história da humanidade. A grande espada, relatada no versículo 4, demonstra a amplitude de guerras e ódio que serão gerados entre as pessoas para transpassarem uns aos outros.
O mundo experimentou vários derramamentos de sangue ao longo da história, e a tradição cristã indica que o Cavaleiro Vermelho cavalgará em uma guerra final e o fim da humanidade chegará. O Cavalo Preto, ou o Cavaleiro da Fome, tem a missão de trazer a fome à humanidade. Durante a abertura do terceiro selo, começará um período de fome, que está em Apocalipse, do capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 6, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Após o cavaleiro anterior, que foi o cavaleiro que trouxe a guerra, todas as guerras trazem consequências terríveis sobre a humanidade. E uma das principais e terríveis consequências é a fome. O terceiro cavaleiro do Apocalipse terá a missão de trazer a fome sobre a humanidade e haverá escassez de mantimento. Vemos aqui a indicação de tempos economicamente difíceis. Quando falta o básico, o preço sobe. Sabemos que vivemos num mundo globalizado, então essa é uma situação para o mundo inteiro. Porém, no versículo 6, proíbe-se a destruição do vinho e do azeite ao cavaleiro preto. De fato, uma destruição em massa de alimento, sem sequer sobrar algo para ser cultivado, a vida teria fim neste evento apocalíptico. Este cavalo preto se dará provavelmente durante o 2º ano da grande tribulação, lembrando que o período completo são de 7 anos na visão escatológica. O cavalo amarelo, ou cavalo da morte, é considerado pela Bíblia como um dos mais poderosos. Por causa da morte, ninguém pode escapar. O 4º cavaleiro vem com uma missão de trazer a morte. Em Apocalipse, do capítulo 6, do versículo 7 e 8, diz: E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Este cavalo amarelo, denominado Morte, foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com espada, fome e mortandade de todos os tipos, peste, doenças, um período destinado à humanidade a qual nunca houve antes. A morte será algo marcante de grande tribulação. Grande parte da humanidade será dizimada pelos eventos apocalípticos e catastróficos que está destinado para aqueles que passarão pela grande tribulação aqui na terra. Diante de todos os eventos que ainda ocorrerão na terra, os quais o livro do Apocalipse relata, abertura dos selos, castiçais de ouros, trombetas, os 4 cavaleiros do Apocalipse marcam a entrada de uma sequência de horrores que acontecerão. Devemos ficar apercebidos e atentos, que sejamos preparados para encontrar com o Senhor Jesus Cristo e não passarmos por esse período terrível. Que Deus nos ajude a perseverar até o fim. Eu sou o Pastor Sandro, o meu canal é PR Sandro, sem sofismas. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. A paz do Senhor.